Bom dia, meus alunos. Eu recebi perguntas de alguns colegas de vocês, de alguns alunos, quando teria aula presencial, porque, enfim, caiu aquele negócio do afastamento, né? E a partir do dia 6 de junho, deixa eu ver aqui, dia 6 de junho é nessa próxima segunda, não, na outra segunda. Nossa Senhora, como eu estou desnorteada com esse negócio. Hoje são 29, né? Então, nessa semana que entra ainda vai ser aula assim, esse tipo de aula para o sistema remoto. E na semana do dia 6, que é quando começa, então, obrigatoriamente todos de forma presencial, a aula no horário que vocês têm, no dia 8, tanto na turma da manhã quanto na turma da noite. E aí a gente segue, então, o calendário. Bom, mas, enquanto isso, eu queria falar para vocês hoje algo relativamente interessante. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Como é que se diz assim, que eu consiga ver? Eu acho que continuar gravando. Né? Vamos ver. Eu continuar gravando, tá. Vocês acompanhem, por favor, o PowerPoint que está aí para vocês, aquilo que se convencionou chamar de pré-modernismo e suas teorias. Eu queria falar, então, um pouquinho para vocês. Vocês podem acompanhar mais ou menos o que está aqui no PowerPoint, e mais ou menos sobre isso que eu vou falar, mas nem tanto. Mas, enfim, aí vocês têm um material para vocês lerem, evidentemente, e perceberem que alguma coisa se movimenta, né, dentro da literatura. E essa coisa que se movimenta dentro da literatura é isso que se convencionou chamar de pré-modernismo. Mas com um detalhe muito interessante, na prosa de ficção. Na poesia, continua aquele mesmo esquema do parnasianismo e do simbolismo. E o parnasianismo vai cada vez mais no Brasil, na poesia brasileira, ela vai na entrada já do século XX, até os anos 20, 20 e poucos, mais ou menos, e tal, basicamente até os anos 30, o parnasianismo vai cada vez mais se tornando a predominância dentro da poesia brasileira. A exceção continua sendo a poesia simbolista. Não só o Cruz e Souza, mas tem uma moça muito interessante, que daqui a pouquinho mais eu falo sobre ela. Gilca Machado é o nome dela. E, em 1928, ela publicou um livro de poesia chamado Meu Glorioso Pecado. Uma maravilha como poesia simbolista e tal. E de uma certa maneira, nunca fiz nenhum texto sobre isso, acho que também nunca dei uma aula exatamente sobre isso, nem na graduação, menos ainda na pós-graduação, mas ela é mais ou menos de idade, né, com a Flor Bela da Alma Espanca, da literatura portuguesa, que é uma poeta simbolista também muito, muito, muito interessante. Então, tem a Flor Bela lá em Portugal e tem a Gilca aqui no Brasil. Mas, por uma questão mercadológica, a Gilca quase nunca é mencionada ou trabalhada, enfim, eu mesma estou fazendo minha culpa, né? Eu já dei aula, alguma coisa sobre a Gilca e tal, mas nunca me dediquei em termos de pesquisa sobre a poesia da Gilca. E ela é muito boa. E é uma poeta simbolista, mulher, mulata, sem marido, com filhos para criar. Vocês vejam que a situação dela era, coitadinha, crucial. Isso nos inícios dos anos do século XX, né? Então, ela era, assim, difícil a vida dela, né? Vai dar no mundo eminentemente masculino, que é esse mundo letrado,
né, até o século XX, vamos dizer, metade, não, um pouquinho mais adiante do século XX, o mundo letrado, o mundo da literatura, a maior parte é de homens, né? Então, não que as mulheres não existissem ou não escrevessem, muito antes, pelo contrário, as pesquisas que são feitas, né, em relação à literatura de expressão feminina já demonstram isso. Tem mulheres escrevendo sempre, mas o mercado editorial, etc, etc, etc e tal, elas nunca apareciam. E quando aparecem, usam pseudônimos masculinos. Isso era muito comum no século XVIII, XIX, né? E aí, então, a gente tem, por exemplo, essa poeta maravilhosa chamada Gilca Machado. Teve algumas eu tenho dela aqui os livros. Eu tenho um xerox de uma compilação mais recente. Olha, parece uma coisa assim, ó. Meus cabelos. Gente, isso aqui ainda vou raspar essa cabeça para tirar esse troço, assim, esses penachos que eu fiquei. Bom, mas eu tenho, na Biblioteca Pública de Rio Grande, por exemplo, tem os livros dela de primeira edição, portanto, com ortografia da época, etc, etc. Vale a pena, mas igual vale a pena ler. Gilca Machado. E ela fez um certo sucesso naquela época, né? Porque ganhou um concurso literário e tal, e depois, até o Manuel Bandeira faz uma referência a ela e tal, mas foi como se fosse assim um bichinho em exposição numa jaula. Foi isso, né? E depois não deram-lhe a mínima pelota. Mas ela é boa poeta. A poesia dela é muito boa, muito boa. Então, vale a pena ler. Quem gosta de poesia, sempre vai atrás, porque é interessante. E é uma poesia erótica. Não do ponto de vista masculino, mas do ponto de vista feminino, o que é muito mais interessante ainda. Então, ela abre a poesia dela abre um espectro muito interessante, muito legal, né, para a literatura de expressão feminina, não necessariamente uma poesia vinculada, né, como é que eu vou dizer, ideologicamente ao feminismo combativo e tal, que vai se ver um pouquinho mais adiante no século XX, né? Mas o erotismo feminino de uma maneira lindamente, assim como na Flor Bela da Alma Espanca, que tem uma poesia belíssima. Bom, mas enfim, isso aí, vocês entrando depois no mestrado e tal, vocês podem fazer uma pesquisa muito bonita sobre isso. Bem, mas esse início de século XX, a poesia, especialmente essa poesia simbolista, que vai por outros caminhos diferentes do parnasianismo, que é o que predomina, né? A literatura, a prosa de ficção. E aí a coisa é interessante, porque a prosa de ficção, nesse momento, do início do século XX, ela é marcada pelo naturalismo e pelo realismo, né? Que vocês já viram isso, não sei com quem foi, em que deu a outra literatura lá, não sei que número. E isso meio que também se esgota, porque as coisas são assim, esses modismos são assim, eles nascem, né? E aí isso meio que se esgota. E era o que estava acontecendo. Então, alguns acontecimentos históricos são muito importantes, porque vocês sabem que nada acontece do nada, tudo existe uma causa e uma consequência. E dentro da narrativa a gente vai encontrar isso, né? Um esgotamento daquele modelo do realismo-naturalismo que já não respondia aos anseios dos leitores e tal, já não era mais, não tinha mais novidades, nem coisas inovadoras. E aí acontece, nesse meio do caminho, claro, tem a República, né? Que tem aquela coisa lá com o Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo do Dom Pedro II,
e proclama a república, coisa e tal, ele é o primeiro presidente, coisa e tal, tereré, aí eles, cansei, não era bem isso que eu queria e tal, e sai fora, entra o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. E aí a porca torce o rabo, porque foi uma coisa assim horrorosa, esse primeiro período da nossa república, como a gente está vendo que isso não se resolveu até hoje. Mas, enfim, aí entra o chamado Marechal de Ferro, e república nova, modelo novo, etc., etc., né? E o Brasil entra em crise, historicamente falando, né? Pipocam várias revoluções, e uma delas, uma das mais famosas, depois passa a ser, que se dá no interior da Bahia, e que é a primeira manifestação via jornal, né, do acontecimento sendo registrado pelos repórteres, o chamado repórter de guerra, né, naquele exato momento. Quem fez isso? Euclides da Cunha. Então, a cachorrada correndo atrás das vacas, vocês não façam caso. Então, o Euclides da Cunha, que era engenheiro, ele gostava muito de jornalismo, e ele vai para o conflito lá, cobrir o conflito. Então, ele é o primeiro repórter de guerra que a gente tem, é o Euclides da Cunha. E o que é isso? Isso é aquilo que resultou depois nessa obra grandiosa, em todos os sentidos, inclusive em termos de volumes, que se chama Os Sertões. A origem dos sertões é uma revolta, uma revolta que se tornou armada, né, entre o pessoal de Canudos, os canudenses, que eram pessoas agricultores, etc., né, pessoas muito simples, lá no interior da Bahia, onde não tinha nada vezes nada, tudo era igual a nada, comandados por um sujeito messiânico, que se vestia de uma forma messiânica, né? Portanto, a religião está no meio disso, e reivindicando coisas, né? A República, ao governo central. O que o governo central faz? Manda seus exércitos, todos muito bem armados, tudo muito bem cheirosinho e tal, vão lá e debela o negócio, mata todo mundo. Aí eles vão lá, a República vai lá, o Exército, o glorioso Exército Nacional, era chamado, vai lá. Como eles não conheciam patavinas de nada, eles vão 4 vezes, são 4 expedições que eles vão até lá para matar os rebeldes. Isso é fato histórico, gente, isso está nos sertões, sem dúvida, mas isso é um fato histórico. Eles vão lá e dão com os burros na água, porque eles não conheciam o lugar e tal, e são debelados. Então, são 5 expedições, uma atrás da outra, que o glorioso Exército Nacional vai lá e não consegue debelar a revolta armada. Na última, então, aí aquela carnificina bárbara que o Exército faz com os brasileiros. Bem, dessas reportagens todas que o Euclides da Cunha fez, na ocasião, ele mandava por telégrafo, que vocês nunca ouviram falar, mas era uma maneira de se comunicar muito interessante. Ele mandava as reportagens via telégrafo e era publicado no jornal. Então, as pessoas começaram a acompanhar isso. Ao longo desses anos todos que ele cobriu, né, essa revolta armada, ele conheceu os dois lados da moeda. Bom, e quem era o Euclides da Cunha? O Euclides da Cunha era um sujeito extremamente inteligente, muito inteligente, mas ele tinha uma cabeça de engenheiro, que de fato ele era. E ele vai para lá para ouvir os dois lados da moeda, né? Mas no finalzinho é bárbaro. Eu vou interromper aqui para pegar o meu Euclides da Cunha, que eu quero ler para você, mas não sei onde é que eu interrompo isso. Ai, Jesus, eu já sabia, eu já fiz isso. Aqui, pausa. Estou voltando aqui, gente. Eu peguei aqui o meu Sertões. Tá?
E era sobre isso que eu ia falar hoje, mas, enfim, já que apareceu o assunto aqui na minha cabeça, vamos lá. Na nota preliminar, quer dizer, ele escreve as reportagens, aí termina a guerra, não sei o quê, acontece aquilo tudo que ele viu, aí ele volta para casa e resolve, então, aproveitar aquelas reportagens todas que ele fez e botar isso tudo num livro, que é esse que a gente tem agora aqui, Os Sertões. E ele diz assim no início, a introdução do livro, não das reportagens, depois de tudo feito, aí ele escreve. Escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, este livro, que a princípio se resumia à história da campanha de Canudos, perdeu toda a atualidade, remorada a sua publicação em virtude de causas que temos por escusado apontar. Já viram a linguagem, né? A linguagem é daquela época, claro, né? Um sujeito assim, altamente integrado no seu tempo. Demos-lhe, por isso, outra feição, tornando apenas variante de assunto geral o tema, a princípio dominante que o sugeriu. Intentamos esboçar palidamente, embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas do Brasil. E fazemo-lo porque a sua instabilidade de complexos de fatores múltiplos e diversamente combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem, as tornam talvez efêmeras, ou seja, sub-raças, as tornam talvez efêmeras, destinadas a próximo desaparecimento ante as exigências crescentes da civilização e a concorrência material intensiva das correntes migratórias que começam a invadir profundamente a nossa terra. Explicando em outras palavras, ele foi falar sobre uma sub-raça do interior do Brasil, a expressão não é minha, a expressão é dele, dizendo que essas sub-raças vão desaparecer, ou seja, os regionalismos, as expressões regionais, as expressões mais íntimas das regiões que compõem o Brasil vão desaparecer. Por quê? Cadê? Onde é que ele diz? Por causa das correntes migratórias de outros países. Ou seja, na verdade, o ser humano está sempre viajando de um lugar para outro. Né? Então, ele diz que isso está se acelerando. E essas correntes migratórias, que vem gente do início do Brasil, do século XX, isso é bastante forte, né? Vem gente do Japão, vem gente da Itália, vem gente da Alemanha, vem gente de tudo quanto é canto, e que vem para cá, e alguns daqui vão para lá. E tal. Então, essas correntes migratórias de gentes diferentes vão acabar. Isso é um conceito dessa época, né? da filosofia positivista, e também desse humanismo, entre aspas, né? Que tem aí. Então, essas correntes migratórias, com gentes de outros lugares, vão trazer traços culturais muito fortes, muito marcados, que vão fazer desaparecer essas regiões, essas marcas culturais tão internas do Brasil. Mais ou menos isso que ele disse. Onde é que eu estava lendo? O jagunço, ele grifa jagunço, o jagunço destemeroso, peraí, que tenho que ler outra coisa aqui, me perdi, gente. Tá, não, é isso. O jagunço destemeroso, o tabaréu ingênuo e o caipira simplório serão em breve tipos relegados às tradições evanescentes ou extintas. Olha que isso é sério, hein? O gaúcho também está nisso, né? A gauchada também está nisso. Primeiros efeitos de variados cruzamentos destinavam-se talvez à formação dos princípios imediatos de uma grande raça. Faltou-lhes, porém, uma situação de parada ou equilíbrio que lhes não permite mais a velocidade adquirida pela marcha dos povos neste século. Ou seja, o interior ficou relegado a um passado que não vigora, né? Ou seja, atraso, né? O interior ficou relegado a um atraso cultural, etc, etc, etc. Retardatários hoje,
amanhã se extinguirão de todo. Então, ele começa a narrativa dele dizendo que esse negócio lá, extremamente regional, é fruto do atraso. A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável força motriz da história. E por aí vai. Tal. A campanha de Canudos tem, por isso, a significação inegável de um primeiro assalto, em luta talvez longa. Nem enfraquece o acerto o término realizado nós, filhos do mesmo solo, porque etnologicamente indefinidos, sem tradições nacionais uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico dos princípios civilizadores elaborados na Europa e armados pela indústria alemã. Tivemos nossa... Olha, ele vai falando que... Ele vai denunciando as coisas todas que aconteceram. Ele não vai contando, ele vai denunciando o que aconteceu lá e que ele viu. E está mostrando as causas disso, né? Isso na introdução. Bom, além disso, mal unidos aqueles extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todos nos separa uma coordenada histórica, o tempo. Então, a luta entre os civilizados contra os não civilizados, os modernos contra os atrasados. É isso que ele trata no livro. E é interessante como ele vai retratando isso. Bem, aí vai. O que eu quero falar para vocês sobre isso? O livro é dividido em três volumes, numa ordem bastante lógica, né? Que parte sempre do todo, do grande, para ver em detalhe, então é do maior para o menor, e a gente tem, então, a Terra, deixa eu ver aqui, que eu não quero me perder. Já estou na luta, mas não é a luta que eu quero. Tem o primeiro volume, que chama A Terra, em que ele vai fazer um traçado geológico da constituição da Terra, para chegar em como é Canudos, né? O que acontece geologicamente em Canudos, com a seca nordestina, etc. O homem, então, desde o surgimento dos primeiros hominídeos, chegar nessa formação do sujeito lá do interior da Bahia, da cidade de Canudos, né? E a luta. E é na luta que a gente vai ter efetivamente uma narração, porque tem algo a contar, não apenas a explanar. Nos 2 primeiros volumes, A Terra e o Homem, ele explana cientificamente, entre aspas, com a ciência que ele conhecia naquele momento, os recursos científicos que ele conhecia naquele momento, e ele vai explanar sobre, do ponto de vista da ciência, a constituição da Terra, a constituição e a formação do homem, para chegar lá nos personagens que ele vai usar, que vão estar presentes no último volume, que é o que é mais interessante para o ambiente da literatura. Se chama A Luta. Bem, como é que isso foi parar na literatura? Porque isso não é literatura propriamente dito, ou pelo menos ele não tinha a intenção de fazer ficção, porque o recorte todo do livro, o formato todo do livro, Sertões, é um formato de cunho científico. Eu ia dizer cientificista, mas eu acho que de um cunho científico mesmo. A ideia dele é analisar as coisas, né? Por isso ele bota esse esquema, ele vai mostrar o ambiente, né, o espaço, ele vai mostrar as personagens que vão estar ali para depois tratar do conflito, que é basicamente o que ele faz, é um esquema determinista. Bem, esse determinismo é típico do naturalismo e do realismo, e que ele bebe nessa forma. Mas por que isso traz? Por que isso está na literatura brasileira? Porque ele vai falar de uma questão muito fundamental para aquele momento, que são os romances regionalistas. E ele faz isso. Ele não vai falar sobre o romance regionalista, mas ele vai tocar nesse ponto do regionalismo. E o regionalismo está começando de uma forma bem diferente do que inventa o regionalismo, do que o Alencar inventou lá no romantismo.
Agora o regionalismo está tomando uma outra feição. E o Euclides da Cunha vai trazer essa feição, ou seja, um sentido altamente crítico para a situação das regiões e, portanto, dos brasileiros que vivem nas suas respectivas regiões, notadamente de caráter rural, agrário rural. Como vivem essas pessoas? O Lobato vai fazer a mesma coisa. Monteiro Lobato, quero dizer. O Simões Lopes Neto vai fazer a mesma coisa. Mas aí a inteligência do Simões é muito grande, de fato, né? Ele dá o salto, o Simões dá o grande salto em termos literários, né? O Simões também vai rir da situação, por exemplo, tem casos do Romualdo, eu acho melhor de Simões Lopes Neto, acho disparado. Não que eu não goste de contos gauchescos e lendas do Sul, gosto muito, bastante, me emociono bastante, mas ele é muito mais audaz e perspicaz quando ele faz casos do Romualdo. E aí, porque ele vai usar o riso para desconstruir a seriedade do gaúcho, né? Esse gaúcho, não sei o que, e ele vai usar o riso para desfazer essa altivez da gauchada toda. Isso é um tema muito delicado que não dá para tratar por aqui com vocês, até porque Mauro trata disso com vocês, né? Que é a literatura do Rio Grande do Sul, mas essa gauchada é risível, eu acho. Pô, eu sou gaúcha, gente, eu vivo na zona rural, eu crio cavalo crioulo, eu tenho cavalo crioulo e tal. Já participei dessas coisas dos crioulistas e tal, aí não dá para aguentar, né? Eu não consigo aguentar aquela coisa, a empáfia gaúcha. Mas, enfim, isso não é o assunto da aula. O assunto da aula é o regionalismo do Euclides. Então, o Euclides, nesse terceiro volume, chamado A Luta, ele vai narrar, vai descrever, vocês têm que saber a diferença entre descrever e narrar, que vocês já aprenderam isso lá em Prisca Zero, lá nas disciplinas iniciais. Introdução aos estudos literários, ou coisa parecida, assim, é o nome da disciplina. Então, a diferença entre descrever e narrar, ele descreve e narra ao mesmo tempo, né? É muito interessante. Por isso, o ato de narrar é tipicamente da literatura, né? Prevalece na literatura. O ato de descrever é tipicamente, ou prevalece nas escritas científicas, embora possa haver narração na ciência, mas a prevalência é da descrição. Na literatura, a prevalência é da narração. Bem, dito isto, a gente tem aqui, então, uma sucessão de eventos, né, históricos, descritos minuciosamente e narrados por um narrador que vai assumir a pomposa pessoa, primeira pessoa do plural. É interessante isso. Muito interessante. Isso remete a uma situação de hierarquia, gente, na fala desse narrador. Eu acho que eu botei aí para vocês já mais ou menos a situação do texto, né? Como o texto se configura e tal. Mas vocês observem a simples referência o uso de uma primeira pessoa do plural para narrar remete já a uma situação de hierarquia muito grande entre o escritor, entre aspas, aquele que sabe, fecha aspas, e o leitor, abre aspas, aquele que vai aprender com o escritor, fecha aspas. Isso se dá também e principalmente em função de uma ideia da literatura como missão, ou seja, a literatura, o romance, a narrativa. Ela, no final do século XIX, início do século XX, isso não se dá só aqui, no resto do mundo também, mas isso tem essa característica muito interessante do escritor como o sujeito que conhece e que vai ensinar aqueles que não conhecem nada, ou seja, o leitor. É uma posição muito
ideologicamente falando, muito radical, me parece. Bom, mas eu estou com os olhos agora, né? Eu nasci no finalzinho do século XX, estou aqui no XXI. De qualquer maneira, isso coloca isso acredita ao escritor, aos homens das letras, especialmente os escritores, narradores, tal, né, que trabalham com narrativa, acredita a eles uma importância bárbara. E vai ser levado a cabo isso pelo próprio Monteiro Lobato, que também não vai usar a primeira pessoa, mas vai se colocar numa situação de superioridade intelectual, e, portanto, ele é aquele que sabe, né, e o leitor é aquele que não sabe. E, misteriosamente, tinham muitos leitores que queriam saber, né, mesmo dentro dessa situação ideológica complicada. Bem, mas toda essa literatura nessa época aí, ela essa narração, essa narrativa, ela é assim. Por quê? Porque se pensava isso. Então, diante de um Brasil caótico, perdido politicamente, porque são os primeiros anos da República, chamada República Velha, entre erros e acertos, a maioria era erro, pouquíssimos acertos durante essa primeira República, que vai até 1930, né, com o golpe que o Getúlio deu. E acontecem muitas coisas. Vocês vão ver depois o Triste Fim de Policarpo Quaresma, nessa época também. Mas aí vocês vejam a diferença, porque ele era um cara de subúrbio. No Triste Fim de Policarpo Quaresma, a gente vai ver que o Policarpo Quaresma, que é o protagonista, ele não vive no centro, ele vive no subúrbio. Então, ele mais ou menos representa a região, né? O regionalismo. Naquele momento eu não poderia usar a expressão, mas hoje vocês entendem se eu disser um regionalismo urbano, que é vivenciado com valores do regional, do seu regional, numa comunidade urbana. Parece um contrassenso, mas hoje a gente entende isso, né? Como é que isso funciona. E está lá no Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas antes do Policarpo Quaresma tem esse tarugo aqui, né? Que é os Sertões. E isso vai demonstrar, na literatura brasileira, na narrativa brasileira, tem um impacto muito grande, porque as pessoas começam a ler e dizem, nossa, não acredito que isso foi assim. Parece que foi. Mas entre ter sido assim e parecer que foi assim, é uma larga diferença. Aí é que entra a mediação da literatura. E vocês vão lembrar um conceito fundamental para se perceber o literário em algo que aparentemente não o é, vocês devem se lembrar da Carta do Caminha. O que é a Carta do Caminha? Que é uma carta está fazendo na literatura brasileira, que nem era Brasil ainda. Pois é, vocês leram a carta, eu imagino, né? E vocês devem ter percebido que é uma descrição muito interessante, mas também há narrações muito, muito belíssimas, e já no início tem aquela coisa toda fantástica do Caminha, né? Que eles sou do Manuel, não sou das quantas e tal, eu vou escrever, vou descrever tudo que eu vi, vírgula, e que me pareceu. Quando ele relativiza isso, ele está no ambiente narrativo da literatura, né, que me pareceu. Então, esses dois textos, que aparentemente não tem nada um a ver com outro, tem um outro que eu acho muito interessante, que eu gosto muito de cruzar, que é o Uruguai, do Basílio da Gama, que também tem essas questões todas, né? Parte de um acontecimento histórico real, verdadeiro, né? Em ambos os casos, lá no primeiro da Carta do Caminha, é realmente um documento histórico, que é uma carta, que o escrivão se direciona ao seu rei, dizendo, contando da novidade, do que eles acharam e tal. Isso é um documento histórico. No Basílio da Gama, vocês têm um acontecimento histórico recente, que é transmudado em épico, né? É um poemeto épico, que são as guerras guaraníticas aqui, que se deram lá nas barrancas do Rio Uruguai, né? No Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai, aquela coisa toda ali. E tem essa característica que ele também, aí me pareceu que era assim, tal, que ele não viu nada, mas, enfim, Basílio da Gama. E agora aqui, nos Sertões do Euclides da Cunha, que ele estava lá. Ele estava lá.
E ele fez reportagens e tal, tereré, tereré. E ele dá o pulo do gato. Então, isso, o pulo do gato me parece, deixa eu ver se eu acho, nunca acho. O livro é imenso, né, gente? Então, isso aqui eu vou ler depois, a parte final. Mas, enfim, o que eu estou falando aqui do texto? Ele representa como um texto, entre aspas, não literário, dentro da literatura, um caminho que está sendo seguido, que é valorizar as questões mais íntimas do Brasil, quais sejam as suas regiões, por mais interioranas que sejam. Então, mas isso tudo, o Alencar tentou fazer isso, só que o conceito de regional lá do Alencar era norte, centro, sul. Aqui não. Aqui é basicamente, vocês observem isso, o que é regional? Basicamente é litoral, interior. Essa é a questão. Então, geograficamente falando, o regionalismo no início do século XX vai ser visto a partir dessa perspectiva geográfica. O litoral é urbano, é uma coisa, o interior do Brasil é regional, é outra coisa. E isso é muito interessante, porque isso muda a perspectiva. Depois o regionalismo vai ter outras classificações, né? Grande exceção, Simões Lopes Neto. Mas eu não vou falar nele, porque senão o Mauro me mata, porque o Mauro que trata desse assunto. Mas o Simões sobressai. Regionalismo como Simões, depois, não só, né? Mas que eu considero assim, genial, Grande Sertão Veredas. Não só eu considero, muita gente considera, porque de fato é genial. Né? Grande Sertão Veredas. Mas aí é para outros momentos da literatura que vocês vão ver isso. Mas já podem ir lendo o Grande Sertão Veredas, que também é um tarugão de 600 páginas. Vale a pena? Muito, vale a pena. Muito, muito, muito. Bem, tá, eu não vou falar isso, senão eu não termino isso aqui. O que eu queria falar, então, nesse início com vocês de pré-modernismo? O que é o pré-modernismo? É aquilo que está antes do que o nome indica. O que o nome indica? Modernismo, que vocês já sabem o que é. Mas, e o que é esse momento anterior ao modernismo? É o pré-modernismo, é isso de que eu estou falando para vocês. Então, há uma grande valorização das coisas regionais, mas ainda com um senso crítico muito aguçado, porém, mantendo o distanciamento colocado em valores de mais sábio, menos sábio, de mais importante, menos importante, e por aí vai, entre as urbes, né, as civilizações, entre aspas, de origem europeia, né, notadamente, como é a nossa, em relação àquelas pessoas que se perderam no tempo e no mundo e que foram habitar as instâncias, os lugares mais recônditos do país, as suas regiões, o interior. Quando eu digo litoral como urbano, é porque a colonização no Brasil foi feita do litoral brasileiro para dentro, diferentemente de outros países, né? Mas aqui foi feita assim. Então, o que a gente tem de mais avançado, entre aspas, está no litoral. As grandes capitais do Brasil, em termos de população e de etc., estão aonde? No litoral do Brasil. Aí vocês têm lá na década de 70, com aquele infame período, né, do regime militar, eles pensaram nisso, nós vamos... Não chegaram a pensar exatamente por causa disso, a intenção era outra, mas eles resolveram descentralizar o poder do litoral e centralizar no interior. Foi aí que foi construído o Brasil. Quer dizer, isso não foi com eles, né? Isso foi com... Mas é que teve a cabeça de um milico para pensar isso. Isso foi com Juscelino Kubitschek, né? E a ideia qual era?
tirar o centro do poder, etc., que ficava no Rio de Janeiro, ou seja, uma cidade litorânea, e também oferecia riscos, né, porque é litorânea, é porto, não sei o que e tal, então se toma cidades portuárias com a maior facilidade. Vocês viram o que está acontecendo lá na Europa, né? E aí, então, se coloca a nova capital do Brasil, Brasília, né, que é inaugurada em 1960, no interior do Brasil, em limites quase que equidistantes, né, com os limites do Brasil, do mapa brasileiro. É só vocês olharem no mapa, ela fica praticamente no meio do Brasil. Esse é um caso. Outro caso, porque isso se encastela o poder, né? Se faz uma espécie de castelo, né? Ninguém consegue tomar. Tá, mas isso é outra questão. Então, aí fica essa coisa do pré-modernismo, que dentro da literatura, na narrativa, ela vai dar ideologicamente algumas posições interessantes. Ainda que em termos de estrutura de texto, em termos de posições narrativas, de questões de tempo, de espaço, essas categorias da narração se mantenha uma certa tradição, desculpe a rima, né? Mas é mais ou menos isso, né? Se mantém essas questões tradicionais da narrativa, especialmente essa de caráter realista naturalista, né? Que vocês já conhecem. Então, não há nada de novo no front, não só essa questão do regionalismo, mas um senso crítico mais alargado do que acontecia com o romance naturalista e realista. E isso vai indo, né? E aí isso acaba propiciando a que outras pessoas também entrem no cenário. O chamado déspota esclarecido, né? Ou seja, o escritor acaba sendo encabeçado por outras pessoas que não são tão despóticas, né? Como, por exemplo, o Afonso Henriques, que vocês têm aí no coisinha. Eu até botei aqui para ver o meu PowerPoint, mas também já não sei nem onde é. Vocês têm aí o Afonso Henriques. E o Afonso Henriques, que tem vários romances inacabados, mas a gente vê que prometem bastante, era um cara muito inteligente, mas tinha alguns problemas assim circunstanciais, né? Um deles, a birita. Ele era um alcoólatra e volta e meia tirava umas temporadas lá no manicômio. No manicômio, naquela época, vocês imaginam, né? Era abaixo de paulada. E o cara, ele tem um dos diários dele, chama-se Cemitério dos Vivos, que é passado no manicômio. Naquelas temporadas que ele tirava lá. Adiantava? Não adiantava. Você sabe que essas coisas não adiantam. Mas, enfim, ele passava lá. Ele tem também uma outra circunstância muito complicada para ele, que sempre foi, era a cor da pele dele. Ele era negro. E, como vocês podem imaginar, muita gente desconsiderava o cara, porque ele era negro. Inteligentíssimo. E muito, muito bom escritor. E tinha uma verve que não se segurava, né? Ele também tinha esse negócio, assim, o Machado era vivo, né? Nessa ocasião. E ele tinha uma coisa com o Machado, porque o Machado também era negro. Mas estava na Academia Brasileira de Letras, então tinha essas questões. Mas o Machado não era beberrão, né? Era epiléptico, mas não era beberrão. Não morava no morro. O Machado morava no chão, né? Cosme Velho. Mas o Afonso Henriques morava na favela. E aí vão essas diferenças, vão se agravando e tal. E aí também o cara endoidou. Mas isso é a vida privada dele, isso aí ninguém tem nada a ver com isso. Mas ele escreveu muita coisa, e muita coisa boa. Muita coisa também inacabada. Clara dos Anjos, por exemplo, é uma narrativa curta dele, que é inacabada, infelizmente. Por que inacabada? Porque, sei lá, acho que ele perdia a graça, não sei, não tinha como editar, e era complicado, enfim, mas era inacabada, várias inacabadas.
Aí vocês procuram lá nas histórias de literatura brasileira, que tem esses detalhezinhos e tal, né? O Bose é bastante minucioso nessas coisas. E aí ele escreve Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse sim um romance fechado. Uma maravilha, uma maravilha. Em que o personagem, o Major Policarpo Quaresma, que não era major, já vem esse dado da crítica, né, do Afonso Henriques, ele não era major, mas ele toma para si esse título como se fosse um título nobiliário, ser major, o Major Quaresma. Ele era um sujeito pacato, um grande estudioso da cultura brasileira, o que quer que fosse, e como ele não conhecia de verdade, né, nenhum desses aspectos culturais dos quais ele tanto falava, como, por exemplo, o tupi, a língua tupi, ele vai estudar tupi, enfim, e acaba descobrindo valores fantásticos na vida dos primeiros ameríndios, e ele adota costumes como tal, deslocado no tempo, enfim. E aí tem todo um lance de ironia ao romantismo, ou seja, a idealização romântica do índio feita pelo Alencar. Porque tem um detalhe, gente, que vocês têm que perceber. Quando a gente idealiza, a gente destitui a humanidade daquilo que a gente está idealizando. Então, o índio gonçalvino ou o índio alencariano, eles são fantoches, eles não são pessoas, é só uma carapaça. E é isso que ele vai criticar, o Major Quaresma. E nesse romance, então, ele dá um grande salto, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu vou terminar essa coisa aqui, porque eu acho que está ficando muito longo, depois eu não consigo botar para vocês. Daqui a pouquinho eu